Defeitos de Cor é uma exposição muito importante para nós. Primeiro, ela é uma pesquisa em torno de um clássico, né, da nossa literatura. E para o museu é um desafio fazer uma exposição em cima de um romance, de uma ficção. Mas esse romance tem características especiais, porque ele é todo constituído em torno de pesquisas históricas. Então, para nós é um motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade fazer um Defeito de Cor. Para pensar em voz alta sobre os assuntos que não sabia direito com quem conversar, os que ainda não entendia direito. Parecia que eu me escutava melhor e tudo ficava mais nítido. Você prestava muita atenção aos... Eu acho que a ideia do Defeito de Cor, quando eu estava escrevendo o livro, era de fato ter uma maior representatividade de vozes, de pessoas, né, para poder contar essa parte da história do Brasil, né, que foi do período de escravidão, a partir de um ponto de vista que a história brasileira, às vezes até a história mundial, nunca concebeu contar, né, que é a partir dos povos escravizados. E eu acredito na multiplicidade de vozes para contar essa história. Ela não pertence a uma pessoa, a uma etnia, a uma geração, a uma idade, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo aqui, né? Uma pluralidade de artistas com idades, referências, com experiências de carreira, né? Diversos se reunindo em torno de um ponto comum que talvez seja a ancestralidade, né? Eu acho que o que a gente está aqui é uma grande homenagem a essas pessoas que vieram antes da gente, que passaram por tantas dificuldades para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Eu digo que no início da pandemia e durante a pandemia que a gente está passando aí agora, uma das coisas que mais me move continuar é exatamente isso, pensar nos meus ancestrais que passaram por situações muito piores para que eu possa existir hoje. Ao conceber o que eu chamaria aqui de paisagem sonora, a ideia foi efetivamente trazer uma narrativa que conversasse com a obra principal, né, e que fosse inclusive constituída por partes dela. Os excertos dos 10 capítulos presentes também nessa narrativa sonora foram escolhidos por Jaqueline Coelho, né, e a partir desses excertos eu pedi então que a própria autora gravasse com sua voz em alguns momentos, e a Ana Maria lembrou-se também da voz da sua mãe, então a mãe da Ana Maria gravou, e eu pedi também que o Félix Omidire, que é um professor da Universidade de Leifé, nigeriano, que tem uma relação com o Brasil, traduzisse algumas partes e gravou as vozes dessas pessoas narrando o texto em português, algumas traduções em Yorubá, a maior parte, evidentemente, é de vozes femininas, né, em homenagem a Kehinde, né, a essa personagem principal e a própria autora. Ní ojú àlá mi, mo bá ara mi ní ìlú Ṣàfàdù. Mo rí ìyá mi ní àárín ọjà, òun àti Táíwò. Ìyá àgbà wà níbẹ̀ pẹ̀lú tí ń kọrin. Foi um desafio muito interessante como dar conta, né, de um livro tão complexo. Inicialmente a gente já queria que a expografia fosse quase que uma estrutura instalativa, né, que realmente colocasse o público dentro, né, do livro, né, através das obras que estão expostas. Então a gente pensou no livro enquanto seus capítulos e criamos nas 2 salas 5 capítulos, né? Cada capítulo a gente criou um núcleo. Então foi muito importante, né, pensar os capítulos também, porque a exposição é como se fosse um grande círculo, é uma movência, você consegue girar em torno, né, dos capítulos. Outro elemento importante também foi pensar a questão da ancestralidade. Eu acho que o conceito maior da expografia é a ancestralidade. Daí a opção por materiais transparentes, como os murins de linho,
que de certa forma às vezes fazem paredes transparentes, né? Então a gente alarga as percepções do espaço através dessa ideia da ancestralidade, que de certa forma também está representado na própria ideia das roupas e das indumentárias dos eguns, dos babeguns. Você prestava muita atenção ao som da minha voz. E eu dizia que quando você crescesse, você teria mesmo que estudar leis, como queria seu pai, para ajudar a combater ao lado do nosso povo. Havia um nome que você adorava. Não me lembro mais dele, mas era só eu dizê-lo repetidas vezes para você começar a sorrir. Estava escrito em um patuá que eu Tigo carregava no pescoço com muito orgulho. O nome de um preto que morava em uma ilha chamada Haiti e que liderou todos os outros pretos em uma rebelião que deu certo. Da instalação Igibaiuá, que é a grande cabaça da existência, né, na língua iorubana, é uma grande cabaça ancestral, o útero ancestral de onde todos nós viemos, as nossas primeiras águas, de onde tudo veio, tudo nasce. A proposta é que cada um consiga entrar dentro desse Igibaiuá e sentir dentro desse útero gerador, desse poder, desse polimento, dessa maternidade que está para além de gestar e sim de o que se quiser realizar. É um poder realizador, um poder feminino realizador de muitas coisas e em silêncio sentir e sair desse útero etéreo, dessa memória. A criação da paisagem sonora para a exposição, ela é resultado de um trabalho conjunto, um trabalho de Tigana Santana comigo, né? Estivemos juntos nessa parceria e o que eu diria de maior responsabilidade da minha parte foi essa pesquisa e a escolha dos trechos que fariam a composição. Essa composição e vem em conformidade com a pesquisa da própria Ana Maria Gonçalves, autora do livro, em honrar a tradições baseadas também na oralidade, que tiram também a centralidade do texto escrito e que pensam na construção de memória para além de uma necessidade de uma materialidade textual. Então essa paisagem ela surge primeiro como uma confluência de vozes, são várias vozes que estão ali no início, interpostas, então é como se fosse uma sensação de ruído linguístico também, né? E fica difícil a gente entender direito o que está acontecendo. E veio da nossa discussão sobre como era a sensação dessas pessoas que eram raptadas, passavam por esse processo de violência primeiro, de retirada de seus países, né, de seus povos, das suas famílias, e chegavam em um outro território em que estava ali repleto de pessoas que não falavam necessariamente a sua língua, né, e como é chegar nesse lugar estranho com tantas vozes estranhas. Orí ẹ̀kẹrin lọ́dọ̀ tí wọ́n bu igbá ẹmu ẹ̀kẹfà tí wọ́n sì ta ẹmu sílẹ̀ láti dígbà àwọn aláṣẹ tí wọ́n sì dá níyàn sí wọn. É uma dor, um defeito de cor, é uma dor. Me trouxe lembranças e, ao mesmo tempo, eu consegui enxergar muita coisa que a gente ainda precisa fazer.